Quero compartilhar uma palavra simples, mas eu creio que vai te abençoar muito. Para nós, célula não é, ou pequenos grupos, ou GCs, GFs, não é modelo, não é estratégia, é nosso estilo de vida. Então, para nós, se alguém diz assim, isso não está dando certo, nós perguntamos, isso o que não está dando certo? Porque é o nosso estilo de vida. Uma família, ela pode ter problemas, um casamento pode ter dificuldades, mas você não aceita quando alguém diz, isso não funciona. Funciona. Tem seus problemas, tem seus desafios, tem suas dificuldades, mas funciona. Então, pequenos grupos é o nosso estilo de viver o cristianismo, é a nossa prática de amor mútuo, é a nossa prática de fé, de cuidado recíproco, que nós queremos praticar a essência e é o nosso chamado. E eu tenho uma mensagem que o título é O Segredo de uma Igreja ou de um Grupo Abençoado. Eu não vi procurar. Está aqui na minha frente, eu procurando com os olhos. Pastor Jair e a sua esposa. Muito obrigado, pastor, pela palavra. Nos abençoou tanto. E eu quero agradecer o teu coração. Vamos para a palavra? Segredos de uma igreja ou de um grupo abençoado. Abra no Evangelho de João, capítulo 12. Pastor Jairo já nos abençoou tanto, pregou em Rio do Sul algumas vezes. Precisa voltar lá, pastor. Queridos, algumas vezes no Evangelho, lendo o Evangelho, nós nos deparamos com uma palavra chamada Betânia. Você já deve ter ouvido falar. Algumas vezes Jesus foi para Betânia. Algumas vezes ele estava numa cidade, mas ele fez menção de ir adiante para chegar em Betânia. Em Betânia ele ficava sempre na mesma casa. Qual era o segredo dessa casa? O que atraía Jesus para Betânia? Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 12, mas antes eu quero lembrar você da purificação do templo. Que dia estressante. Jesus entra com a zorrague e vira as mesas dos cambistas e diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração, e ele condena aquela prática, nós não vamos entrar nisso agora, mas quando ele encerra aquele dia esgotante, diz a Bíblia que Jesus se dirigiu, isso é Mateus capítulo 21, versículo 17, Jesus se dirigiu a Betânia. Tem um segredo lá. Porque depois de um dia tão difícil, onde nem os seus discípulos entenderam o seu comportamento, a sua atitude dentro do templo em Jerusalém, ele vai para Betânia. João capítulo 12. Agora sim, nós queremos começar essa palavra. Versículo 1 até o versículo 4. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Até aqui a palavra de Deus. Qual é o segredo dessa casa? Essa casa tem 3 segredos e o primeiro dele se resume em falar o nome Maria. Diga, adoradora apaixonada. Repita, adoradora apaixonada. O que atraía Jesus àquela casa é Maria. Quando nós nos evangelhos lemos sobre Maria, ou ela está aos pés de Jesus, ou ela está adorando Jesus. E você e eu concordamos que num ambiente como esse,
durante o louvor, não tem nada melhor do que ficar ao lado de uma pessoa adoradora. E como é irritante estar num ambiente desse, que é para ser um ambiente de glória, e ter ao nosso lado alguém que, por exemplo, abre o celular para ver Facebook. Aquilo irrita, aquilo atrapalha, ou alguém que aproveita os momentos para conversar no WhatsApp enquanto está aqui dentro ouvindo a palavra. Mas, por outro lado, irmão, se você está num culto e alguém do teu lado começa a chorar, alguém do teu lado começa a dar glória a Deus, começa a dar aleluia, começa a bater palma, todo mundo bate. Todo mundo começa a dar glória, todo mundo começa a dar aleluia. Não é verdade, queridos, que quando você está do lado de alguém que ora, você consegue orar também? Quando você está do lado de alguém que facilmente chora, se quebranta na presença de Deus, aquilo flui para a tua vida. E a palavra de Deus diz que quando ela quebrou o frasco de nardo puro, toda a casa se encheu com aquela fragrância. Maria é a adoradora que mexe com o ambiente espiritual. Muitas vezes, quando você vê um grupo, você vê uma igreja, você vê, por exemplo, que as pessoas elas questionam, principalmente a turma do eu já sei. Entre os nossos líderes é tentador ter aquela turma do eu já sei. É aquele líder do grupo, do pequeno grupo, que geralmente é uma pessoa muito estudada, ele é muito intelectual, ele é aquela pessoa que ele pega a palavra da celebração, ele até melhora, ele pesquisa mais, porque o pastor aqui não aproveitou bem os verbos, mas eu agora aqui na minha célula, eu vou melhorar isso aqui, eu vou mostrar como deveria ter pregado, e ele melhora, e ele é uma pessoa que ele mora numa casa boa, onde acontece o grupo, mas o grupo é estéril, não anda. Não anda. E ele questiona, e ele diz que isso não funciona, e ele não entende porque lá ninguém se converte, porque ninguém quer discipulado, ninguém me ajuda, eu estou sozinho aqui nesse meu grupo, não tem um auxiliar, eu peço ajuda, ninguém se compromete. Ele não entende que o que Maria fez foi se quebrantar, e quando você se quebranta, você influencia todo o ambiente, enquanto os analíticos, os intelectuais, e glória a Deus pela vida deles, eles não entendem que esse mérito não ajuda, mas que é pela graça. E Maria é aquela que ela não calcula o ambiente, ela não fica pensando, o Francisco está me olhando, ela não fica pensando o que os outros vão pensar de mim. Hoje tem visitantes, os visitantes são pessoas da classe alta da nossa cidade, ela não está nem um pouco preocupada com nenhuma pessoa que está no grupo, ela se quebranta, ela quebra o frasco, ela faz isso aos pés de Jesus, e Jesus fica adorado. Jesus, ele é tocado pela adoração de Maria, e aí você entende porque Jesus sempre queria estar em Betânia, porque ali tinha uma adoradora. Quantas vezes nós estamos dizendo assim, não, mas que diferença faz? O pastor disse que se a palavra tocou, vem aqui na frente. Aí eu lá na cadeira eu respondo para mim mesmo, não faz diferença nenhuma. Eu oro aqui e orar lá, não faz diferença nenhuma. Eu vou te responder, a diferença é o quebrantamento, vir para cá te quebranta. E quando tu te quebranta, tu atrai a presença de Deus. Essa é a única diferença. E a Bíblia diz que o que atrai a presença do Deus Altíssimo é um coração contrito. E é isso que me agrada, diz o Senhor. O que atrai a presença de Deus sobre as nossas vidas é o nosso quebrantamento, não é o nosso conhecimento e nem as nossas obras. Porque o que Deus está procurando é um coração quebrantado. Você viu? Marta está servindo, Lázaro está conversando à mesa, mas o que mexe é aquele quebrantamento, é aquela adoração de Maria. Eu tive a experiência em 2007 de ir, o pastor, inclusive era o pastor Ari Caetano, eu conheci ele lá, estava pregando em Santarém, na Igreja da Paz, e eu tive a experiência em 2007, então, de ir nas células, e acompanhei um pastor de distrito que disse assim, eu vou te levar na célula que mais multiplica, Santarém, Pará, Bacia Amazônica. E ele me levou por uma estrada de chão, que era mato dos dois lados,
Eu pensei comigo, aqui é a célula que mais cresce. E aí nós chegamos numa casa, era só de tijolo, não tinha reboco nem para fora, nem para dentro, e era chão batido. E era um radinho de fita cassete, aqueles mono ainda. Tem o estéreo com 2 caixas e tem o mono. E o louvor era feito ali no play, rec, stop. Lembra daqueles? Tem gente que é dessa época. Irmãos, você lembra como é que era o louvor? Não é a qualidade de um CD. E elas, play, agora nós vamos adorar Jesus. Eram 3 irmãs que moravam naquela casa, de vestidão, e elas começaram a bater palma, e daqui a pouco o fogo desceu, e quando o fogo desceu, eram as 3 falando em língua estranha, uma já caiu no chão e começou a rolar, aquela terra vermelha, aquele pó vermelho enrolando ela. Sabe o que eu pensei ali? Comigo, vendo aquele amor por Jesus, aquela entrega, pensei comigo, acho que ainda preciso me converter. E eu estava com uma roupa, eu tinha tomado banho, saído do hotel, então eu estava com uma roupa bem bonitinha. Como eu estava aqui, eu estava preocupado em não me sujar. Eu não queria me sujar. Mas aquelas mulheres, aquele louvor, aquela adoração não parava. Aí eu tentando me consolar, eu olhava para as pessoas, porque é o que o carnal faz, né? Ele olha para as pessoas ao seu redor para tentar tirar uma média. Eu não estou fazendo isso, mas eu vou tentar fazer. Aí era um levantando a mão. E aí daqui a pouco um e outro foi dobrando o joelho, e eu pensei comigo, eu vou ter que dobrar o joelho também. Dobrei o joelho, porque o adorador, ele sempre mexe com o ambiente. Sabe, uma igreja cheia da glória de Deus é uma igreja de pessoas quebrantadas. O quebrantado, ele assassinou a sua própria reputação. Ele não está preocupado com o que o Judas Iscariotes vai falar. O Judas está ali observando para dizer, mas não precisa tanto. Mas para que tudo isso? Deus não é surdo. Mas eu tenho o meu jeito de adorar. Mas, meu amigo, todo ser humano quando chora, chora parecido. A gente faz careta, a gente fica feio, a gente fica encatarrado. Então, quando nós nos quebrantamos, não tem meu jeito. Não, mas eu quando me quebranto, eu só enxugo as minhas lágrimas. Não. Nós, irmãos, quando nos quebrantamos, todos nós jogamos no lixo, porque os outros estão pensando da gente, se os outros estão nos achando bonito, se os outros estão nos achando feio, isso não importa mais, porque agora eu quero entregar o meu melhor para Jesus. E ele não calcula o limite disso. O Judas está calculando, porque os observadores, eles estão ali, analisando tudo, estão criticando, estão julgando, isso aqui é 300 denários. Isso aqui é 300 denários. E ele pensando que Jesus ia concordar, porque toda pessoa egoísta que não quer adorar a Deus com as suas ofertas, com os seus dízimos, se você está a primeira vez aqui, você não é da igreja, essa palavra não é para você. Mas quem é da igreja, essa palavra é para você. Toda pessoa que não é generosa, que não quer adorar a Deus com dízimos e ofertas, fala de pobre. Fala de pobre. Aí usa os pobres. Porque é tão importante ajudar os pobres, né? Porque eu ajudo a minha igreja porque ela dá para os pobres. Eu pensei que você ofertava porque você queria adorar a Deus, porque você estava dizendo, Deus, eu te amo mais do que as riquezas desse mundo. Eu pensei que adorar a Deus com oferta era dizer para Deus, Deus, eu te amo. Não importa se tu me der ou se tu me tirar, eu te amo. Tu me compraste na cruz do Calvário, eu te amo. Não, mas... será que está ajudando os pobres? Será que isso é tão importante para o Judas? Para o Judas Iscariotes é importante. Maria amava Jesus e ela adorava Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, vamos eu e você nos tornar como Maria? Segundo segredo. O segundo segredo que nós temos, que fazia Jesus estar nessa casa, está ali, no mesmo versículo, onde fala de Lázaro, diz que Marta servia. Sabe, irmãos, nós vivemos numa época
que acontecem coisas maravilhosas, muitos eventos lindos, como esse que está acontecendo, onde nós recebemos a palavra, onde nós ficamos como Maria, sentado aos pés de Jesus, onde nós podemos receber da presença de Deus, onde nós podemos, aspas agora, curtir, desfrutar da presença de Deus. Mas deixa eu te dizer, tu sabia que alguém teve que limpar o banheiro para nós estarmos aqui? Alguém arrumou as cadeiras? Alguém chegou antes para ficar na porta? Sabe, queridos, enquanto algumas pessoas estão desfrutando e querendo passar a vida comendo nuvem, acham que isso agrada a Deus. Um dia eu falei para um jovem lá na igreja, eu digo, eu vejo que Deus está te chamando. Deus está vindo com uma unção sobre a tua vida. E eu não vejo a hora de você começar a servir as outras pessoas, porque você vai impactar muitas pessoas. Sabe o que o jovem me respondeu? Eu sou um adorador. Eu fui chamado para ligar o CD no meu quarto. E ali eu fico. Uma noite, uma tarde, uma noite, uma tarde, porque eu sou um adorador. Acho lindo isso. Quem me dera viver essa vida. Eu acho engraçado, eu também queria ficar o dia inteiro deitado num sofá, enquanto ajoelhava, enquanto caminhava, só adorando Jesus. Lindo isso. Que linda vida maravilhosa, né? O pai e a mãe mantêm. E tem televisãozinha no quarto. Não, porque eu sou a geração do avivamento. Ele falou para mim que eu sou a geração do avivamento. Porque eu sou um adorador e através da adoração eu vou mudar o mundo. Ele pensa que adoração é música, adoração é vida. O que fazei para os homens, fazei como se fosse para Deus, para o Senhor. Queridos, adoração, querido, é a tua atitude. Como a Marta tem sido condenada no nosso meio. Inclusive, quando a gente quer dizer que um cristão é meio carnal dentro da igreja, muitas vezes esse cristão tem sido chamado de Marta. E a Marta era um dos motivos que Jesus queria estar naquela casa, porque a Marta lavava os pés, ela servia, cada um que chegava lavava os pés, ela colocava a mesa, enquanto todo mundo podia ter comunhão, ela trabalhava, mas ela fazia isso porque amava Jesus, tanto quanto Maria também amava. Ela amava Jesus, ou você achou que ela queria servir porque ela era uma escrava? Ela era dona daquela casa, junto com seus 2 irmãos, Maria e Lázaro. 3 irmãos morando, os 3 eram donos daquela casa, mas ela era apaixonada por servir. Glória a Deus, gente, tem gente que cuida do estacionamento enquanto nós estamos aqui. Tem gente que ama vir para a igreja porque lá durante o culto tem quem cuida da escolinha. Tipo assim, aquela molecada. Cruz credo, ainda bem que tem alguém que cuida lá daquela... quando eu passei na frente, as pessoas diziam assim, pastor, eu fui no banheiro, eu passei na frente de uma salinha, cruz credo, o que era aquilo? Porque a gurizada vem. Irmãos, você sabia que muitas vezes a verdadeira adoração está subindo da salinha das crianças e não daqui? Porque tem pessoas amando crianças cheias de revolta, crianças rejeitadas, crianças problemáticas que os pais pegam, põem lá dentro da salinha. Ufa, ainda bem que alguém... Meu Deus, ainda bem que eu posso ficar aqui um pouco sem meu guri, sem minha filha. Põe lá dentro. E lá aquela criança é amada com amor que nem o pai e a mãe têm para dar. Verdadeira adoração sobe do ministério infantil. Porque nós achamos que adoração é virar os olhinhos até aparecer a parte branca. Glória a Deus, queridos. Eu tenho um pacto com Deus de muita oração. Eu tenho um pacto, eu não vou falar, eu tenho um pacto de algumas horas de oração. Porém, quando eu me levanto da oração, eu faço o que o pastor Jairo falou. Eu ajo, eu tenho atitude, eu faço. Sabe, uma adoração é pegar a vassoura. Adoração, queridos, no final de um grupo, ajudar a arrumar a casa. Isso é adoração. Eu vou abençoar o anfitrião que recebe o nosso grupo. Eu vou ajudar a limpar.
Eu vou ajudar com material de limpeza para o banheiro. Isso é adoração. A gente acha que quando a música termina a adoração. Às vezes a verdadeira adoração começa quando a música termina. A tua vida é música para Deus. Eu tive uma experiência, onde eu posso compartilhar a palavra, eu conto, de uma mãe que foi uma mulher com 4 filhos que foi abandonada pelo marido. E ela era crente. Uma mulher nova, uma mulher de boa apresentação. Ela poderia ter arranjado um outro homem, bagaço, né? Mas poderia ter arranjado, porque a maioria dos homens não querem uma mulher com 4 crianças, que não são dele. A maioria. Ela não é verdade. Mas ela ficou firme na igreja. Firme. Em tudo, fiel a Deus, criando aquelas 4 crianças, não se entregou à fornicação, não se entregou à prostituição, não se entregou à imoralidade, como muitas usam de desculpa, porque eu fui abandonada, porque eu quero a minha felicidade, porque eu tenho direito de ser feliz, Deus quer que eu seja feliz. Aí joga as crianças na mão de qualquer um, e sai na cesta, porque ela quer ser feliz, ela tem esse direito. Ela ficou firme. Um dia ela disse assim: pastor, eu me sinto a pior pessoa da igreja, porque eu sou muito carnal. A igreja faz aquele compromisso de oração, de 1 hora de oração toda madrugada. Eu não consigo, pastor, orar. Eu já tentei, eu oro 5 minutos, eu desmaio. Pastor, eu não consigo ler a Bíblia como a igreja ensina, pelo menos 3 capítulos da Bíblia todo dia. Eu não consigo, porque eu chego em casa do trabalho com as crianças na creche, é banho num, é banho em outro, é a tarefa da mais velha, é cuidar da pequena, é arrumar a casa, é fazer a marmita para outro dia. Eu não estou conseguindo, pastor. Eu sou a mais carnal da igreja. Eu disse: tu és a maior adoradora da igreja. Porque quando tu troca a fralda dos teus filhos, tu está adorando a Deus. Quando tu ama aquelas crianças que muita mãe já teria deixado jogada por aí, para viver a sua felicidade, tu estás adorando a Deus. Os teus filhos olham para ti e veem que tu é uma mulher de Deus, tu é comprometida. Tem gente que tem carro e quando está frio não vem no culto. Tem gente que quando está chovendo não vai na célula, e tu vai de guarda-chuva, tu vai a pé. Muitas vezes os irmãos passam, pega 2 filhos, ela ainda vai indo com os 2 filhos para a célula. Tu és uma adoradora. A tua vida sobe como um aroma suave e agradável a Deus. Porque adoração é vida, é o teu comportamento quando todo mundo está olhando e quando ninguém está olhando. Isso é adoração. Servir pessoas é adoração. Mãe, quando você ama seus filhos não são estorvo. Quando você ama seus filhos, você está adorando a Deus. Sabe, irmãos, o que aconteceu na Reforma Protestante? Lá na Saxônia, onde Martinho Lutero estava, que o rei Frederico Sábio permitiu ele agir com todas as mudanças de reforma, foi quem escondeu ele no castelo para que ele pudesse ser protegido quando o Papa deu a ordem de matá-lo. Martinho Lutero, ele foi para cada porta de convento, e ele apelou, ele gritou para dentro das portas: qual é a mulher dentro desse convento que quer servir a Deus? E elas respondiam: todas nós estamos aqui porque servimos a Deus. E ele disse, naquela linguagem bem da Idade Média: se vocês querem servir a Deus, casem e deem os seios de vocês para amamentarem crianças e o ventre de vocês para gerarem filhos. Façam comida para os vossos maridos e para os vossos filhos. Então vocês adorarão a Deus. Não é ficar rezando dentro de um convento que agrada a Deus, mas sim você orar, você adorar, mas a sua vida ser uma continuação da sua oração. Diga para a pessoa que está do seu lado que você receba um batismo de Marta agora, que você seja tocado com o coração de Marta para fazer diferença nessa igreja. Eu quero Martas na nossa igreja. A Marta não está amaldiçoada. A Marta é bem-vinda, nós precisamos de Marta. Se você conversar com todo pastor, a Marta é que faz a igreja acontecer. A Marta é que abraça. Porque tem uma diferença entre você ser
disposto e você ser disponível. Quando você busca pessoas disponíveis, eles não estão dispostos. Porque quem tem tempo quer desfrutar. Você quer uma pessoa que serve, é uma pessoa ocupada. Uma pessoa de agenda cheia é uma pessoa que vai te ajudar mais do que quem tem muito tempo sobrando. Os que têm tempo sobrando, eles só dão os restos para Deus. Eu não sou disponível, não tenho tempo sobrando, mas eu sou disposto. E quero manter a minha disposição. Diga para a pessoa que está do seu lado, pega essa para você hoje à noite, em nome de Jesus. Primeiro segredo da casa que atraía a presença de Jesus era Maria, o seu coração. O segundo segredo, Marta, o seu coração. Terceiro segredo, está lá. No versículo 2. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Quem é Lázaro? Amigo, companheiro, alguém que senta na mesa para conversar contigo. Quando você lê as cartas de Paulo, Paulo era espiritual. Paulo, em Atos capítulo 26, um anjo esteve com ele para consolá-lo. Paulo era um homem que teve a visão e a revelação do terceiro céu. Mas ele diz na sua carta em 1 Coríntios, te apressa em vir ter comigo. Não tive paz enquanto não te encontrei. Ele fala para outras pessoas, ele fala para Timóteo, te apressa em vir ter comigo. Ele disse para outro, eu não consegui ficar na cidade enquanto você não chegou. Porque Paulo, mesmo sendo espiritual, ele precisa de pessoas, precisa de companheiros, ele precisa de amigos. E hoje, dentro da igreja, tem muita gente querendo ser profeta, pastor, ministro, tantas coisas que dá para ser. Mas sabe o que a igreja precisa? De amigo. Alguém que senta na mesa contigo. Alguém que senta na mesa contigo. Alguém que gosta de te ouvir. Irmãos, eu vou para uma célula, eu tenho uma célula especial, como eles estão aqui, eu não quero falar qual. Mas tem uma célula, nossa cidade em especial, é de pessoas muito simples. Aí eu sempre digo, como todo dia que tem célula, nós estamos na célula supervisionando. Aí eu digo para aquela irmã dona da casa, com uma senhora bem de idade, guarda aquele lugar do lado do fogão a lenha para mim. E às vezes eu chego para o final, ela está lá uma criança, alguma coisa, levanta que esse lugar é do pastor, eu sento ali. E esses dias, o velhinho perguntou assim para mim, pastor, mas por que tu vem aqui em casa? Eu falei, porque o senhor é meu amigo. Porque, pastor, eu não sou líder, não sei ler direito, eu não ajudo a igreja em nada, eu só participo. Por que o pastor vem aqui em casa? Porque você é meu amigo. Eu gosto de estar com o senhor. Eu gosto de com o senhor eu perco a hora, o tempo. Sabe, dentro da igreja está faltando amigo. Quando você abre um problema, você desabafa alguma coisa, já está todo mundo querendo pregar, ministrar, dar um conselho. Escuta, deixa a pessoa abrir o coração uma vez, não precisa logo pregar, doutrinar. Deixa a pessoa abrir o coração. Isso cura mais do que esse teu discurso maravilhoso de conhecimento. Eu tenho um amigo meu, foi muito engraçado o que aconteceu. Ele é pastor no Distrito Federal, nós nos conhecemos há muitos anos, e ele teve um problema grave, acabou perdendo a igreja, sofreu muito, ele foi muito injustiçado. Ele agora está se levantando, está num ministério bem grande e Deus tem usado alguns homens para recuperá-lo. E a gente conversa de vez em quando por videoconferência. Eu faço um chimarrão aqui, ele faz um chimarrão lá, e por videoconferência nós conversamos. Ele estava abrindo comigo, eu não sei o que eu tenho, estou cansado, eu não consigo levantar da cama, quando eu deito não consigo dormir, estou sem disposição mental, e estou desanimado demais, tudo me irrita, será que eu estou na andropausa? E eu ouvia ele me falou isso 2, 3 vezes, só ouvi, não vou falar nada. Aí um dia, pensei para ele, eu não quero que ele pense que eu não tenho problema, que eu sou bom, eu vou falar para ele,
Eu também, depois que eu passei dos 40, fui falar para tentar consolar, para ele ser empático com ele, era a minha intenção. E ele ouviu, aí no outro dia, 6 horas da manhã, a mensagem dele chegando. Ele, Samuel, e daí ele acordou bem, né? Aí ele já ficou nas alturas. Samuel, estou preocupado contigo. Eu, por quê? Não, porque tu falou que depois tu passou dos 40, abre teu coração para mim, porque eu tenho 2 livros para tu ler, e eu quero que tu veja uma pregação no YouTube e não sei o quê. Eu digo, meu irmão, aquilo é conversa de amigo, eu estou sem nenhum problema, está tudo bem. Meu único problema é tu ficar me acordando, só. O resto está tudo certo. Meu Deus do céu. Depois, outro dia, eu mandei para ele, conversa de amigo, o que tu já quer pregar? Vim mandar eu ler livro? Para com isso. A minha cura é conversar contigo, tu é meu amigo. Nós precisamos de amigo. Precisamos de Lázaro. Foi a única pessoa que fez Jesus chorar. Os discípulos traíram, abandonaram na cruz, ele não chorou. Mas quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Porque ele era 100% humano, 100% Deus, mas ele não abdicou de nenhuma limitação da natureza humana. Ele sente o que eu e você sentimos. Amigos. Nós precisamos de amigos. Nós não podemos ser tão espirituais, que a gente diz assim, isso aqui eu vou resolver porque agora eu vou orar, está tudo certo, ore, o problema é o sofisma. Porque eu vou para o quarto orar e eu falo com meu papai, falo com meu advogado, falo com o delegado lá de cima, e homem nenhum, porque não precisa, não, você precisa sim. Está falando bobagem. Você precisa de um abraço. Você precisa de alguém que te entenda. Você precisa de alguém que te ouve, te dá atenção. Sabe por que nós temos hoje, nada contra, não é uma crítica. Sabe por que nós temos hoje tantos terapeutas, tantos psicólogos, psicopedagogos? Não tem problema, minha esposa é psicóloga, é psicopedagoga, é tudo isso. Mas sabe por que nós temos tudo isso? Coaching, porque nós não temos mais amigos. E os amigos que temos não têm mais tempo para nós. E ninguém mais quer ouvir a conversa de ninguém. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos irritados com as conversas das pessoas. Foi aquele tempo que o pessoal, no final do dia, sentava na frente de casa, no muro, e quem parasse voltando do trabalho, isso proseava. Isso cura a tua alma. Sabe por que esse grupo existe? Porque Deus te chamou para ser Lázaro nesse grupo. Para você parar e ouvir. Para você pegar e abraçar. Para você, mas eu tenho que trabalhar amanhã. Irmão, vai dormir tarde, mas vai dormir feliz, porque você conversou com Lázaro que Deus mandou para você. Deixa de ser tão chato, deixa de ser tão enjoado com os horários. Durma menos, mas seja mais feliz. Outro dia tu recupera. Converse, desfrute de relacionamentos. Jesus fez isso. E qual é o propósito de Deus, caminhando para o final, que o tempo está acabando? Qual é o propósito de Deus para os nossos dias? Para que a presença de Deus ela esteja nos nossos grupos pequenos, para que a presença de Deus ela esteja nas nossas reuniões. Deus quer pessoas triunas. Quando a palavra de Deus vem sobre o nosso coração, nós não temos mais desculpa para dizer, eu sou Maria, mas eu não sou Marta. Eu sou Marta, mas não gosto de oração. Eu sou Lázaro, eu gosto de conversar, mas não gosto de oração e não gosto de trabalhar. Deus quer pessoas triunas, 3 em 1. Que você consiga, pelo Espírito Santo, porque é o propósito de Deus para a sua vida, que você possa ser amigo das pessoas, que você possa ser servo das pessoas e que você possa ser um adorador apaixonado de Jesus, aonde você passar. A glória de Deus marcar. Imagina igrejas e células que tenham pessoas, querido, quebrantadas, mas que ao mesmo tempo pegam na vassoura, mas ao mesmo tempo sentam no banco para conversar com os outros. Às vezes,
Nós queremos coisas tão etéreas, tão espetaculares, e elas existem, elas são reais, o sobrenatural é real, ele existe, mas você entenda que Deus ele não está anulando o sobrenatural porque você parou para conversar, Deus não anula o sobrenatural porque você pegou na vassoura, Deus não anula, pelo contrário, Deus se compromete a entregar mais coisas ainda para ti e para o grupo que você participa. Aplauda Jesus, bem forte, aleluia!